uma criança de 3 anos desaparece enquanto dormia, a poucos metros dos próprios pais, sem barulho, sem testemunhas, e até hoje sem explicação. E o mais inquietante, isso aconteceu em um lugar que todos consideravam seguro. Bem-vindos ao Jornada Macabra. Eu sou Arbaca e este é o quadro Crimes Reais. Eu observo, eu analiso, você decide. De maio de 2007, Praia da Luz, Portugal. Um destino turístico tranquilo, famílias, crianças, férias. Mas naquela noite, um simples jantar entre amigos se transformaria em um dos maiores mistérios da história: o desaparecimento de Madeleine McCann. E quanto mais o caso é investigado, mais difícil fica entender o que realmente aconteceu. Madeleine era uma criança descrita como alegre, curiosa, cheia de energia. Filha de Kate e Gary McCann, ambos médicos. Ela estava em Portugal com seus pais, seus irmãos gêmeos e um grupo de amigos próximos da família. Ao todo, eram 7 adultos, todos viajando juntos, todos com filhos pequenos. Esse grupo ficou conhecido como Tapas 7. Nome dado pela imprensa porque todas as noites eles jantavam no mesmo restaurante do resort, o Tapas. Enquanto os adultos jantavam, as crianças ficavam dormindo nos apartamentos próximos, e havia um sistema. A cada intervalo, um adulto se levantava e ia verificar se estava tudo bem. Parecia seguro, controlado, planejado. Mas às vezes, o que parece seguro não é. Às 20h30, as crianças são colocadas para dormir. Às 21h05, Gary McCann entra no apartamento. Tudo parece normal. Entre 21h15 e 21h30, uma testemunha relata algo estranho. Um homem carregando uma criança nos braços à noite. Mas naquele momento, ninguém liga os pontos. Às 22h, Kate McCann entra no quarto. A porta está aberta, a janela também. O quarto, estranho, e Madeleine não está lá. A polícia portuguesa inicia buscas imediatas. Cães farejadores, helicópteros, bloqueios na região. Mas desde o início, algo não parecia certo. A cena não foi totalmente preservada. Muitas pessoas circularam pelo local. E rapidamente, o caso ganhou o mundo. Cobertura internacional, pressão da mídia, atenção global. Meses depois, a investigação toma um rumo inesperado. Os próprios pais de Madeleine passam a ser considerados suspeitos formais. Mas por quê? Tudo começa com a atuação de cães farejadores especializados, treinados para identificar odores associados à decomposição humana e vestígios biológicos invisíveis a olho nu. Durante as buscas, eles sinalizaram pontos específicos dentro do apartamento e também em objetos pessoais da família, além de um carro alugado pelos McCann semanas depois. Esses sinais levantaram suspeitas. A hipótese investigada naquele momento era de um possível incidente grave dentro do apartamento que teria sido ocultado. Mas há um ponto crucial. Esses indícios, por si só, não eram provas conclusivas. Não havia evidências forense definitiva, testemunhas diretas, nem confirmação científica que sustentasse essa hipótese. Ainda assim, a pressão da mídia e a necessidade de respostas fizeram com que os pais fossem formalmente classificados como envolvidos. Esse momento gerou enorme repercussão mundial. Mas em 2008, após revisão do caso, o status de suspeitos foi retirado e não houve acusação formal contra eles. Uma das fases mais controversas da investigação terminava sem respostas definitivas. Os anos passaram, mas o caso nunca foi esquecido. E então, uma nova linha de investigação surge, dessa vez liderada pela Alemanha. O nome central, Christian Bruckner, um homem com histórico criminal extenso, incluindo crimes contra menores e invasões de residências.
Na época do desaparecimento, ele vivia na região e alguns detalhes chamaram a atenção. Seu celular foi registrado próximo ao local, ele tinha acesso a diferentes propriedades e anos depois surgiram relatos de falas suspeitas sobre o caso. Autoridades alemãs afirmaram possuir evidências indicando que Madeleine não estaria mais viva, mas essas evidências nunca foram divulgadas publicamente, o que mantém o caso cercado de incertezas. Outro ponto importante, até hoje, Bruckner não foi condenado pelo desaparecimento. As investigações continuam, mas sem uma conclusão definitiva. Mesmo após anos, algumas perguntas permanecem sem resposta, e são essas lacunas que mantêm o caso vivo. Entre os pontos mais intrigantes, o intervalo entre as verificações dos adultos, o relato do homem carregando uma criança, a questão da janela aberta e a ausência de evidências físicas conclusivas. Com o tempo, também surgiram teorias. Algumas sugerem sequestro por grupos criminosos organizados. Essa hipótese chegou a ser considerada, mas nunca comprovada. Com a internet, as especulações foram ainda mais longe. Algumas tentaram conectar o caso a figuras públicas, como Jeffrey Epstein, mas é essencial deixar claro: não existe qualquer evidência confirmada que sustente essa ligação. Essas alegações surgiram em fóruns, redes sociais e conteúdos especulativos, sem base factual. Em casos sem respostas, o vazio costuma ser preenchido por teorias, mas separar fatos de especulação é parte fundamental da verdade, porque no centro de tudo isso está uma criança, e um caso que ainda espera respostas reais. Mais de 15 anos depois, Madeleine McCann continua desaparecida. O caso permanece aberto no Reino Unido, em Portugal e na Alemanha. Ao longo dos anos, milhares de pistas foram analisadas, centenas de buscas realizadas, diversos suspeitos investigados, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Seus pais continuam procurando, continuam falando sobre ela e mantendo viva a memória da filha, esperando por respostas. Um quarto, uma rotina comum, uma noite como qualquer outra, e então o silêncio. O caso Madeleine McCann não é apenas um mistério, é uma história real sem um final. E talvez o mais inquietante não seja o que sabemos, mas o que pode ter acontecido nos minutos em que ninguém estava olhando.